A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a tua vida no dia de hoje. Hoje estou aqui através desse vídeo para responder uma pergunta de um irmão aqui do canal, um inscrito, que deixou ali nos comentários para que eu viesse fazer um vídeo falando de prosperidade. Então hoje eu estarei aqui trazendo para os irmãos o Evangelho da prosperidade e o Evangelho da salvação, a diferença de um para o outro. E eu começarei aqui falando de um homem chamado Judas, qual traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Então aí já mostra que a riqueza onde leva a muitos à destruição. Judas, pela ganância dele, ele se autodestruiu com as próprias atitudes. Será que tinha necessidade de Judas ir atrás daquelas 30 moedas de prata? Será que valeu a pena ele se vender por apenas 30 moedas? Porque Judas estava firmado em qual vontade? Na vontade dele, na ganância dele. Lá em Mateus capítulo 27 vai dizer que Judas comete suicídio, tira a própria vida porque ele sabe que ele prejudicou um inocente. E qual tem sido a diferença no dia de hoje das pessoas estar indo na igreja e num terreiro de macumba? Se eu te dizer que não está tendo praticamente nenhuma diferença, sabe por quê? Porque o certo a se fazer, eu ir na igreja, eu tenho que ir para buscar a vontade de Deus. E as pessoas que vão no terreiro de macumba estão indo para buscar a própria vontade. Mas por que não está tendo muita diferença? Porque hoje as pessoas já não vão mais na igreja buscar a Deus, mas estão indo buscar a própria vontade. Muitas das vezes só está ali porque está passando por uma situação difícil, está ali buscando carro, está ali buscando casa, está ali buscando casamento, menos a Deus. E quem tem ensinado isso? O homem. Aquelas pessoas que era para estar conduzindo o caminho certo, infelizmente tem conduzido as pessoas no caminho errado. Mas a palavra de Deus diz: maldito é aquele que fizer que o cego erre o caminho. Então, essa palavra vem a nos ensinar, meu irmão, a minha irmã. Não ir a uma igreja buscar prosperidade, riquezas materiais, não. Mas vai para a igreja para buscar a Deus, o evangelho da salvação. Porque a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Mas muitos pregam que nós temos que comer o melhor dessa terra, que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter a melhor casa. Porque se você tiver tudo isso, aí sim as pessoas olham para você e falam que é Deus na tua vida. Mas a promessa que Deus nos fez foi a vida eterna. A vida eterna, a salvação. Então o verdadeiro evangelho que eu conheço, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus Cristo, ele veio para salvar. Mas muitos se firmam em quem? Em Salomão, no rei Davi, que tiveram riquezas, que tiveram ouro, que tiveram prata. Muitos se firmam nisso. Mas não se esqueça que Salomão ele começou bem. Salomão ele começou adquirindo a sabedoria. Olha a diferença de quando Salomão ele começou. Ele pediu para Deus sabedoria. Deus deu a oportunidade de Salomão pedir o que ele quisesse. Ele poderia pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria. Mostrou a Deus naquele momento que ele não estava preocupado com o que Deus poderia dar a ele. Mas ele estava preocupado com a área espiritual dele. Da vida dele com Deus para conduzir o povo. Quem que representa essa sabedoria? O próprio Deus. Essa sabedoria não é aquele diploma, não é aquela carteirinha, não é aquele anel no dedo. Não. Mas essa sabedoria só pode vir dele. Vem dele, meu irmão. Vem dele, minha irmã. Então olha a diferença de Salomão. Salomão ele começou na sabedoria, mas ele morreu na idolatria. Traduzindo, ele começou bem e terminou mal. E quantos que não têm se espelhado em Salomão? Quantos que não têm se firmado em Davi? Eles foram homens falhos e pecadores igual eu e você. Davi cometeu o adultério, cometeu ali homicídio. Olha
Mas é fácil olhar para o Davi que derrubou o gigante e ver o Davi falho e pecador. Davi, Salomão, Paulo, Pedro, João, Tiago eram pessoas igual eu e você, pessoas normais. Mas o que fazia toda a diferença na vida desses homens era o temor a Deus, era a entrega deles a Deus. Então o agir de Deus depende da minha e da tua entrega. Eu e você não tem que estar preocupado com o lado de fora, mas eu e você tem que estar preocupado com o lado de dentro. Lá em 1 Samuel capítulo 8, a palavra revela que o povo preferiu ser governado por um rei, por um homem carnal, do que ser governado por Deus. Trocaram ali de ser governado por Deus para ser governado pelo homem. Tá vendo aí? E muitos ainda aí, até no dia de hoje, quer ser governado pelo presidente, quer ser governado pelo prefeito, e não quer ser governado por Deus, porque está firmado no homem. Quantos que não crê que o Bolsonaro vai salvar o Brasil, o Lula vai salvar o Brasil, o prefeito? Mas o único que salva, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus já diz, meu irmão, maldito é o homem que confia no homem. Muitas das vezes o povo consegue confiar no homem, mas não tem confiado em Deus. Quantos que tem idolatrado o homem? Os próprios fariseus na Bíblia revela que era firmado em Moisés, que estava firmado em Moisés. Lá em Êxodo 32 vai dizer que o povo adorar o bezerro de ouro. Adorar o bezerro de ouro porque estava firmado em Moisés. E o que aquele bezerro de ouro estava representando? A vontade do povo. Então, quantas das vezes eu e você tem colocado a nossa vontade acima da vontade de Deus? É por isso que você tem perecido. É por isso que você tem sofrido. Porque você quer as coisas para ontem. Você tem ido na igreja buscar riqueza, buscar chave de carro, chave de casa. E a tua salvação? Como que você tem buscado a tua salvação diante do Senhor? Deus, ele não está preocupado com riqueza não, meu irmão. Deus não está preocupado com coisas materiais não. Porque a palavra de Deus diz. Vamos usar o exemplo aqui do jovem rico. O jovem rico queria saber o que ele precisava fazer, além dos mandamentos que ele estava fazendo. Olha aqui que Jesus falou: vende tudo e dá aos pobres e me segue. Aí agora pergunta para mim se esse jovem quis abrir mão de tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Você está disposto no dia de hoje a abrir mão da tua vontade para seguir a Deus? Você está disposto no dia de hoje a abrir mão daquilo que você quer para buscar Deus de verdade para a tua vida? Para lutar pela tua salvação? Para lutar pela salvação da tua família? Deus, ele está preocupado com a salvação. Ele não está preocupado com o que você tem ou deixa de ter, não. As pessoas pregam para você que você é obrigado a dar dízimo. Você é obrigado a dar oferta, senão a tua vida não prospera. E Jesus só preocupado com a sua entrega. Jesus preocupado com o seu aquebrantamento de coração. Porque se ele tivesse preocupado com o que você tinha ou deixa de ter, que sentido teria ele ter mandado aquele jovem vender tudo e dar aos pobres? Ele não poderia ter falado: vende tudo e traz para mim. Mas não. Eu vou ler uma palavra aqui para vocês em Lucas, capítulo 2, versículo 15. Amém? Vou estar lendo aqui. Olha a preocupação de Deus com coisas materiais. Lucas 12, 15. Olha aqui que diz: e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Tá vendo? De qualquer consiste na abundância do que possui. Então guardai-vos da avareza, guardai-vos da tua vontade. Olha lá, ele está falando que a abundância não é naquilo que você possui, não. Porque do que adianta eu ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? O que eu estou querendo dizer? O que adianta você ter tudo que o mundo pode te oferecer se você não tiver Deus?
Do que adianta, meu irmão? Do que adianta, minha irmã? Você tá com o melhor carro, com a melhor roupa, você ter o melhor carro do ano, uma mansão, se você não tiver Deus. Porque se riqueza fosse felicidade, se fosse alegria, os ricos seriam os mais felizes. Mas são pessoas que vivem de ilusão, pessoas que vivem debaixo de sofrimento, debaixo de enfermidades, debaixo de depressão. Porque tem coisas que o dinheiro não pode fazer. O dinheiro pode comprar a comida, o dinheiro pode comprar aí uma casa, um carro, mas o dinheiro não pode comprar a salvação. Porque Jesus Cristo, ele não morreu pelo dinheiro, ele não morreu pelas riquezas, mas ele morreu por amor à nossa alma, por amor a cada um de nós, por amor a cada um de nós. Então, qual é a tua escolha no dia de hoje? O evangelho da prosperidade, que vai te levar à perdição, ou o evangelho da salvação, que vai te levar à vida eterna? A vida eterna é o que Deus tem para mim e para a tua vida. Eu vou estar lendo mais uma palavra aqui, em Provérbios capítulo 25. São palavras que me ensinaram muito. Palavras que me ensinaram muito. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês, para que o nome do Senhor Jesus, olha aqui que diz, outros provérbios de Salomão, que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Ó, versículo 24. É melhor morar num canto de umas águas, do que uma mulher rixosa numa casa ampla. Tá vendo? É melhor você morar numa kitnet com Deus, do que morar numa mansão com Satanás. É melhor você estar morando numa kitnet em paz, do que estar numa mansão perturbado. Do que estar numa mansão perturbado. É melhor você estar tomando um copo de água com Deus, do que estar comendo caviar com Satanás. Olha que palavra tremenda e maravilhosa. Deus, ele nunca esteve preocupado com o que você tem nessa terra, não. Porque se ele tivesse preocupado, que sentido teria ele falar para mim e para você buscar as coisas de cima e não as de baixo? Que sentido teria ele ter falado, buscai primeiro o reino de Deus, e a tua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Que sentido tem isso? Que sentido tem isso, meu irmão? Que sentido teria isso, minha irmã? Mas sabe por que o povo perece? Sabe por que o povo é iludido, o povo é enganado? Porque não lê a palavra, não medita a palavra, não gasta o tempo com Deus. Porque se você estivesse gastando o seu tempo com Deus, você não estaria sendo enganado, você não estaria sendo iludido com esse evangelho de prosperidade, de engano, de ilusão, de mentira, que só tem ensinado você a buscar a tua vontade, que só tem ensinado você a buscar aquilo que você quer. Mas hoje Deus convida eu e você a abrir mão da nossa vontade, a abrir mão daquilo que nos agrada, a abrir mão daquilo que eu e você quer, para adquirir a nossa salvação, a lutar pela nossa salvação. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã, que Deus, ele quer de mim e de você. Será mesmo que vale a pena viver uma ilusão, algo momentâneo? Porque o que o mundo tem te oferecido hoje é ilusório, é momentâneo. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Reflita nisso. Reflita nisso, você que tem aí. Vou dizer também para as pessoas, para os homens e mulheres que têm pregado a palavra de Deus. Pregue a verdade. Mostre o caminho certo. Mas sabe o que faz as pessoas usar isso aqui para enganar, para iludir? É a ganância. É a ganância. Mas o maior exemplo para mim é Judas Iscariotes, aquele a quem traiu Jesus por algumas moedas. E você pode estar traindo Jesus com uma simples atitude, enganando o povo. Tá aqui, ó. Hoje eu atendi uma mãe de família que foi até uma igreja, que estava tendo uma campanha
de libertação. E sabe como que funcionava essa libertação, essa campanha? Era um envelope. Era um envelope. E o valor que tinha que ser colocado dentro daquele envelope era um valor de R$ 1.000 pela libertação de um filho. E aonde está na Bíblia Jesus fazendo isso? Fala para mim. Aonde está dentro da Bíblia Jesus com um envelope na mão, pedindo para o povo colocar dinheiro para ele libertar? Porque eu não vejo Jesus com um envelope na mão, cobrando 1.000, 2.000, 3.000 para uma libertação. Mas o que fazia a diferença na vida daquelas pessoas que chegavam ali com uma enfermidade, com o espírito do mal, era a fé. Não era um dinheiro, não era o cartão de crédito, não era o carro, não era a casa. Porque Jesus nos ensina, ó, sede imitadores de Cristo. Mas muitos têm preferido imitar Salomão, Davi, Moisés, menos a quem? A Cristo. A palavra de Deus diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Moisés era um homem normal igual eu e você, mas o que fez a diferença na vida dele foi o temor, a entrega dele a Deus, para que Deus viesse falar com ele pessoalmente. Deus falou com ele pessoalmente. Moisés, ele cometeu homicídio. Mas fala para mim, aonde que Jesus falhou? O único santo que eu conheço, o único perfeito que eu posso dizer, sem medo de errar, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é perfeito, ele sim é maravilhoso, ele sim é tremendo, ele sim é fiel. Ele é fiel. Então que eu e você não venha estar atrás de Ferrari, de helicóptero, de mansão, mas que eu e você, a partir de agora, venha lutar pela nossa salvação. Como que você tem se preocupado com a tua área espiritual? Como que você tem se preocupado com a tua área espiritual diante de Deus? Porque é mais fácil eu me preocupar com as coisas que estão ao meu redor do que com o lado de dentro. Eu consigo se preocupar com tudo. Imagine que se eu e você se preocupasse com a nossa vida espiritual, da mesma forma que eu e você se preocupa com as coisas que estão ao nosso redor, com os problemas. Então vamos se atentar, igreja. Vamos se atentar mais. Judas morreu pela própria ganância dele. E ele era quem? O tesoureiro ali que andava com a bolsa, onde ficava ali dinheiro. Será que não era Jesus dando oportunidade para ele se libertar da ganância? Porque eu tenho a certeza que Jesus conhecia aqueles 12 discípulos melhor do que qualquer um. Até mesmo mais do que a família que criou. Jesus conhecia que Pedro tinha um coração duro. Mas também Jesus conhecia que Judas era ganancioso. Então eu vejo ali que Jesus estava dando uma oportunidade para Judas se libertar, para Judas abrir mão da vontade dele para seguir a Jesus de verdade. Isso mostra que é fácil eu estar dentro da igreja, é fácil eu falar de Deus, mas e viver? E viver que é o difícil, meu irmão. Viver que é o difícil, minha irmã. Porque para mim viver Jesus, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu tenho que renunciar a mim mesmo para entender a vontade dele. Quantas pessoas agora estão sofrendo, estão perecendo por falta de conhecimento, porque já não temem mais a palavra de Deus, tem ido nas igrejas atrás de revelação, tem ido atrás de RG, de CPF, menos de Deus. Então que essa palavra, esses ensinamentos venham nos conduzir a partir de agora a buscar a nossa salvação e não a prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade que eu conheço diante de Deus
é um coração em paz, é deitar no travesseiro em paz, com alegria no coração, no nome de Jesus. Amém? É isso que Deus está nos ensinando. É isso que Deus está nos conduzindo no dia de hoje, meu irmão. É isso que Deus está conduzindo, minha irmã. Abrir mão da nossa vontade. Qual a diferença do evangelho da prosperidade para o evangelho da salvação? Há muita diferença. Porque o evangelho da prosperidade é uma ilusão, é o engano, é a mentira. E o evangelho da salvação é a verdade. Jesus Cristo de Nazaré. E a promessa que ele fez para mim e para você não é aqui não, é lá no alto. Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma casa, claro que pode. Mas Deus jamais vai dar algo que vai atrapalhar eu e você. Ele não quer, sabe por quê? Ele sabe, ele conhece o meu e o teu coração. Então aprenda a buscar a Deus, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. E entenda que ele não está preocupado com o que você tem ou deixa de ter. E o mal achou sim que estava prevalecendo através de Judas, mas tudo era um propósito de Deus. O Judas de ontem foi amaldiçoado, mas o Judas de hoje pode ser abençoado. Deus tem dado oportunidade para mim e para você. Mas será que eu quero essa oportunidade? Será que eu quero essa oportunidade? Não jogue fora essa oportunidade que Deus está te dando. Não jogue fora, meu irmão. Não jogue fora, minha irmã. Esta oportunidade que Deus está te dando no dia de hoje. Porque Deus, ele é fiel. E ele está preocupado com a nossa salvação. Se Deus quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode dar para mim e para você o que ele quiser. Quantos que acharam que era Deus abençoando, era o próprio Satanás se passando por espírito de luz? Porque esse é o propósito de Satanás. Ele vai alimentar a minha e a tua vontade. Ele vai alimentar aquilo que eu e você quer. Aí muitas das vezes você até acha que é Deus. Você acha que é Deus, que é aonde o inimigo consegue te tirar da presença de Deus, te afastar de Deus. Porque estar dentro da igreja é fácil. Mas eu quero ver é mesmo. Estar na presença de Deus. Então que essa palavra, esse ensinamento venha te ajudar de alguma forma. No nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família e tudo que é seu em nome de Jesus. Amém?